Sejam bem-vindos ao episódio 50, mentira, 43 do Por Que Não Podcast. Por que não questionar nossos automatismos para viver uma vida melhor? Enferrujado? Acontece isso. Por que não questionar nossos automatismos para viver uma vida melhor? Eu sou Marcelo Oliveira. E eu sou a Cel Del Carlo. Estamos enferrujados, queridos ouvintes. Como vocês podem perceber, não damos as caras aqui há um bom tempo. E agora estamos dando as caras. As duas caras juntas. As duas caras. As duas caras juntas pela primeira e última vez, mas... Ó o spoiler. É verdade. Gente, mas seguinte. É isso. Vamos abrir o coração aqui? O que você acha? Porque assim, a gente... Né, enfim, quem segue nós aí faz um tempo, obrigada pela paciência nos últimos 6 meses. Nossa. Foi em janeiro. Caramba, pra mim eram uns 3 meses só. Mas aí, uns 5 meses de pausa. De pausa, que a gente acabou dando uma pausada não anunciada, né? E a gente veio hoje, na verdade, explicar um pouco pra vocês, não deixar vocês na mão do porquê que a gente fez essa pausa e o que a gente vê para o futuro do podcast. Que eu acabei já dando spoiler, né? Que a gente meio que tá fazendo uma pausa de longo prazo agora, né? Viemos avisar que viemos fazer uma pausa de longo prazo, gente, porque não sei, né? Por quê? Por que a gente fez essa pausa? Vamos lá, eu acho que o episódio de hoje é sobre isso, na verdade, né? Não sobre a pausa, sobre a continuidade, o que segue, o que fica, o que ficou, o que permanece. Eu sinto que uma coisa que teve clara, que assim, acho que inconscientemente nos influenciou, mas agora parando pra olhar eu acho que faz muito sentido, é o leve ou pesado, dependendo da sua vida, retorno pós-pandêmico. Retorno à vida, assim, né? Retorno a uma ativa, assim. Eu sinto que isso é uma coisa que pode ter influenciado bastante da gente ter ficado grudado em telas por quase 3 anos. E aí, acho que só por isso por si só, tipo, da gente meio que acabar voltando, agora a gente sai um pouco mais, tem menos tempo em casa, né? Porque você sai um pouco mais, vê um pouco mais as pessoas. A gente quer ver mais as pessoas ao vivo, amo vocês, mas a gente gostaria de ver vocês mais ao vivo, e a cores, e a pele, e carne e osso. E eu acho que isso, talvez não foi o fator principal, mas olhando agora, eu acho que isso teve uma influência também da gente ter dado é isso, sabe? Essa pausa, eu acho que assim, nossa, então pra dizer no português claro, né? Nossa pretensão aqui é fazer um episódio de fechamento, ou seja, o último episódio do podcast por hora, né? Então falar, acho que mais do que explicar ou justificar, mas é contar do como foi esse fechamento pra gente e como foi o podcast pra gente, né? O que representou, o que representa, as coisas que a gente pensou, enfim. Não é um episódio que também a gente tá super aqui querendo destrinchar 3 temporadas de podcast, porque foram muita coisa, mas que a gente pode conversar um pouco presencialmente pela primeira vez. Isso é muito importante. Isso é muito... Não acredito! O princípio do fim. Como assim? Sim, todos os episódios foram online. Existia até uma dificuldade técnica de fazer, mas mais do que isso, o corona sempre foi essa dificuldade nossa de poder se encontrar e fazer esse podcast. Mais livremente, e agora já estamos mais tranquilos em relação a isso. Mas tão tranquilos em relação a isso que a vida seguiu, né? Que a gente tem uma série de outras coisas acontecendo. Acho que todo mundo está experienciando isso. Essa volta do presencial trouxe muita coisa. Acho que partes boas que a gente tinha saudade de estar com as pessoas, da nossa vida social, e outras que a gente desacostumou a viver em sociedade, a ter que pegar transporte público, a ter que se programar para ir para as coisas, né? Não só gravação do podcast, não era só ligar e acabou, estamos gravando, né? Você teve que vir até aqui, tem todo achar vaga ali. E interagir com várias pessoas ao mesmo tempo também, né? Uma amiga outro dia falou, fui pro escritório, interagi com 50 pessoas, cheguei sem energia em casa, tipo, porque mesmo no Zoom com muita gente, você tá cada um se olhando ali no espelhinho do Zoom, né, na telinha, você não sabe direito pra quem que tá olhando, quando você interage em presença, né, com as pessoas, desacostumamos um pouco disso. Mas uma outra coisa que eu ia falar que acho que me influenciou bastante
foi... Porque acho que é isso, também é uma consequência do presencial, que a gente estava, num geral, com uma saudadezinha de ver pessoas, de interagir com pessoas. E eu acho que aqui, apesar de a gente sempre ter deixado muito aberto, muito livre para vocês conversarem com a gente, compartilharem dores e sei lá, né? Compartilhar o que reverbera por aí do que a gente fala, vocês não falaram tanto assim também, né? Tinha alguns amigos, tinha algumas pessoas pontuais que quando paravam pra falar, a gente sentiu o quanto era uma conversa, quanto tava chegando lá, né? Tava reverberando pras pessoas, pra vocês, muito do que a gente falava. Mas é isso, a gente tá falando aqui, eu e ele, você e eu, e a gente, né, não sei quem tá aí. Oi, tudo bom? Quem tá aí desde o começo? Quem é você que está aí desde o primeiro episódio, tá aqui, ó, no fechamento com a gente. Não sei quem é você, porque você não se manifestou. Sim. Então, sem cobrança também, gente. E essa é uma dificuldade, eu acho que é uma dificuldade que a gente enfrentou de falar e não escutar, né? Tanto quanto a gente criou de expectativa. Exato, também. tanto quanto a gente queria ter essa troca, esse contato, mas assim, de longe ser um motivo de término. De frustração, de término, né? Mas assim, realmente esse contato faz muita diferença e no presencial a gente tem essas oportunidades de poder conversar sobre esse assunto, conversar com pessoas e ter essa troca muito mais viva. Que, inclusive, me lembrei agora de uma coisa, pra variar, né? A gente criou o podcast porque a gente mandava áudios de 13 minutos, aí a gente foi em pausa do podcast e ficou mandando áudio de 13 minutos nesse in-between. Voltamos com os áudios. Exato, né? Mas eu lembro em uma dessas trocas durante a pausa que eu sempre falei que isso aqui foi terapia pra mim, né? Porque eu acho que de fato poder trocar ideias com pessoas diferentes, principalmente quando a gente trazia convidados, né? Que aí é mais diferente ainda do que a gente tá acostumado. É uma fonte muito enriquecedora, assim, né? De levar a cabeça pra vários lugares. Mas, que foi? É que essas loucuras, não sei o que lá que você faz normalmente era por gravação, né? Mas ao vivo é mais engraçado. Receba, eu tomar um tapa aqui sem querer, lateral da italiana falando. E aí eu lembro um áudio que a gente trocou, que acho que eu falei que por conta... Ou quem que falou? Algum de nós dois falou que por conta da volta do presencial, talvez o podcast... não tivesse mais tanto essa relevância. Porque a troca que a gente fazia com os convidados no podcast, poderia ser feita agora num bar. Ou, tipo, né? Em algum lugar. Sim. Eu lembro que algum de nós tinha essa percepção. Eu acho que era eu. Sim. E eu lembro que você não compartilhava dessa sensação. Eu tinha uma visão diferente sobre essa mesma coisa, né? Eu sinto que a diferença é que aqui a gente pode compartilhar com mais pessoas essa conversa de bar. Era mais nesse sentido. Mas eu acredito sim, concordo com você. E a nossa intenção no podcast sempre foi poder compartilhar esse tema tão importante pra gente, que é esse questionar as coisas do nosso dia a dia, de verdades ou situações que fazem com que a gente se sinta encurralado, encarcerado, sem saída. Sem escolhas, né? Exato. Sem opções. E muito dessa abertura para opções, nesse universo que se abre, vem de um questionamento que a gente estava passando muito por isso. Sim. E se ajudando muito nesse sentido. E foi percebendo que outras pessoas também estavam nesse mesmo momento de vida. E aí, por isso foi basicamente a primeira temporada, acho que foi muito isso. A gente conversar sobre a gente, trazer a nossa história, o que aconteceu, como a gente foi enfrentando, que dilemas que a gente veio tendo nesse trajeto. E depois outras pessoas que passaram, não pelas mesmas coisas, mas que nessa transição de vida para algum lugar, de alguma maneira, empreendendo, mudando de carreira, sendo advogado em outros lugares, sabe? E assim, foram muitas histórias diferentes, né? Muito inspiradoras, inclusive. Muito inspiradoras, e eu acho que assim, um ponto que fica pra mim também, não é que a gente tá encerrando momentaneamente, porque
não estamos mais numa... Quer dizer, falo por mim, pelo menos, né? Mas talvez por você também. Porque Vamos não lá. estamos mais numa fase de transição, portanto não precisamos mais ficar falando disso, de transição de vida. Ou porque, tipo, na real, seguimos. Eu não sinto nem que vai chegar um dia, esse dia. Quer dizer, talvez chegue um pouco mais de estabilidade. Mas... Porque diz muito respeito a isso, né? Da gente perceber coisas da nossa vida e realidade que não fazem tanto sentido e a gente se movimentar pra fazer algo diferente e, portanto, é uma transição de vida, né? Sim. E aí, não é que, tipo, agora a gente terminou a transição e por isso vamos finalizar o podcast, porque pra mim essa temática segue sendo muito relevante de nos mantermos atentos às possíveis crenças limitantes, amarras do dia a dia. Porque eu acho que mantém. Tipo, algum episódio a gente falou, quando vai ver, você tá trabalhando em casa autônomo das 9 às 18 de novo. Tipo, se mantém isso. Se eu não prestar atenção, quando vai ver, às vezes tô nessa mentalidade ainda, porque a gente vive numa sociedade assim. Então, só pra reforçar o que eu sinto ser a relevância de continuarmos refletindo sobre esses assuntos, mesmo que não seja mais conosco, galera. No podcast. E é uma capacidade humana que a gente tem que usar e abusar, né? De poder parar e refletir sobre as coisas, né? Poder se perguntar. Sim. Mais do que responder, né? Essa questão do porquê não, né? De ser uma pergunta no nosso podcast, mas de poder parar para se perguntar sobre as coisas. Enquanto muito da nossa sociedade, do mundo que a gente vive, do ritmo que a gente vive, não permite esses momentos, né? De pausa, de reflexão. De dúvida. De incertezas, de impermanências, né? Você precisa estar definido o tempo inteiro. O horário que você é, quem você é, o que você vai fazer, porque se você não tem a resposta para um desses, alguém vai te cobrar por isso, né? Mas, tipo... Exato, total. Inclusive, olha que louco, eu inventei uma metáfora hoje, antes de vir pra cá, sem querer. Adoro. Eu tava sentada, assim, em casa e tem um moinhozinho, assim, de MDF. Sabe um moinho? Não é moinho. É farol de mar, assim, farol. Sabe um farol, gente? Quem tá vendo aqui sabe. Eu tô tentando entender, eu fiquei preso, tô tentando entender por que você confundiu uma coisa com a outra. Moinho com farol? Porque tem um moinho do lado também. Tem um moinho e um farol entendi, de PDF. Tá. De PDF. Okay. De PDF. De MDF, que é tipo a madeirinha. Tô ligado. Lá numa prateleira de casa. E aí esse moinho, esse farol, caralho. Esse farol. Imagina um farol. É um cilindro de pé gigante, certo? Farol de mar. E aí tem umas janelinhas. E aí ele tem uma porta. Uma porta. Na base. Pela qual você entra. E aí eu fiquei olhando assim de um ângulo específico. E aí imagina, se você acabou de entrar no farol, você tá, né, embaixo da porta, assim, certo? Na porta. E aí ele é redondo. E aí tem várias janelinhas ao redor. E aí a metáfora que eu inventei, gente, e ainda é muito relevante para esse podcast, é a seguinte. Às vezes, quando você olha ao seu redor e não vê a saída, porque se você está, né, enfim, você entrou no farol e você está olhando, tem 1 milhão de janelas, só tem janelas, você não sai pela janela, né, a princípio, você pode sair pela janela, mas enfim, várias janelinhas, assim, várias ao redor, e você fala, fudeu, tô trancada num lugar redondo que só tem janelas e não tem saída. E aí eu inventei a metáfora, muitas vezes quando a gente acha que não há saída, talvez é porque você tá ou de costas pra ela, eu tô decidindo a metáfora ainda, ou você tá logo de costas pra ela, tipo, é só você virar pra trás, virar um pouquinho a forma que você vê, virar de costas, fazer diferente, dar uns 180 graus e você volta a enxergá-la, ou é porque você já está nela. Só basta um shift de percepção pra você perceber isso, sabe? Deu pra entender? Sim, não, eu tô tentando construir na metáfora aqui. No dia a dia, na prática? Não, na metáfora. No dia a dia eu entendo perfeitamente essa... É que talvez, assim, dependa de qual saída você tá pensando. Porque eu sinto que muitas vezes a gente... Como se só tivesse a porta como saída. Como se tivesse só a janela. Não, a porta. Você tá na porta. Ah, você não tava na janela? Não, aí você entrou. Vamos lá, gente. Você entrou... Não, peraí. Você tá lá em cima na janela. Não, aqui lá em cima. Não, na base eu falei. Na base. Tá no chão, assim. O farol tá no chão. Você chegar lá em cima... Você tá fora dele. Você tá fora. Aí você entra no farol. Você entrou. Você tá vindo na praia. Você tá na areia, assim, vindo... Tá, você entrou no farol. Aí tem uma porta, assim, redondinha. Uma portinha de desenho, assim. Um único lugar pra você adentrar o espaço que é chamado de dentro do farol. Perfeito. Aí você está exatamente ali. Você entra e para ali e olha ao redor. É um lugar redondo, cheio de janelas.
Sim. Se você olhar pra cima, ele é super alto, beleza, mas tipo, ali onde você tá é cheio de janelas. E por um segundo pode te dar a sensação de que você não tem saída. Porque você olha e só tem janela. Onde eu tô, tipo, você está na saída. Por isso que você não está enxergando. Sei lá, eu achei tão... Não, perfeito. tão aplicável pra vida real, gente. Até onde isso faz sentido. Não gostou, não? Não, eu achei... É que assim, se você acabou de entrar pela porta... Não, eu só descrevi pra você... Tá, mas você já tá lá dentro e você não sabe o que tem aquela porta. Imagina, exato, na sua vida, assim. E acho que vai nesse sentido, tipo... Vamos unir, que é qual saída que você tá pensando, porque muitas vezes você tá focado num tipo de saída. Sim. Por exemplo, eu tô no meu trabalho e meu chefe é muito difícil de lidar, então o que eu faço pra lidar com esse chefe? Isso é uma saída. Isso é um tipo de saída. Sim. Mas muitas vezes nessa ocasião você ainda nem se deu a oportunidade de questionar. Eu quero estar nesse trabalho? Sim. Esse é o trabalho que eu quero ter? Sim. Tem outras coisas que fazem sentido aqui pra mim? Será que é só esse chefe? Uhum. Então são essas outras coisas que às vezes a gente não tá questionando e tá preso em uma saída. Sim. Por isso que eu até falei da janela, que é isso. Às vezes você tá olhando a janela, pô, tem janela. Pô, mas tem uma porta. Sim. Você não quer sair pela porta? Não, você tá só focado ali na janela. Sim, e acho que além... Total. E aplicando na prática para além de ambiente profissional também, tipo... me veio... Fudeu, né? Dá pra ficar aqui pra sempre. Mas assim, me veio sentimentos também. Do tipo... como que eu vou dar um exemplo? É porque eu tô com exemplo de outras pessoas em mente. Eu não quero ficar dando exemplo alheio na... Elas ouvem o podcast? Não sei, porque não me falam. Não, mas do tipo, algo quando a gente se prende que não pode... Não é isso que eu queria falar. Eu não tô conseguindo. Tô tentando. Tô conseguindo construir. Tipo assim, sei lá, eu preciso que uma amiga minha aceite uma ideia minha. Sei lá, por exemplo, aceite uma decisão minha e eu vou ficar muito chateada se ela não aceitar, ou se ela julgar, ou se ela não me entender. E aí eu talvez fique obcecada com aquilo. É que não sei se tá fazendo muito sentido na prática. Continua, vai até o final pra ver se faz. E aí tipo... Como se ela não aceitar a minha decisão fosse o mundo acabando. Sim. E aí, às vezes é isso, é se perguntar, o mundo vai acabar mesmo se isso acontecer? Eu não sei se tá... eu acho que mas não, pelo que eu entendo é isso. Acho que eu acho que com uma visão sobre aquilo. E aí, como você tá tão focado naquilo... Como sucesso? Exato, Sim. É difícil ver outras coisas para além daquilo. Uhum. Até pro sucesso, até para o que você tá falando, né? Sim. Até outras coisas que você não tá percebendo, uhum. né? Eu sempre gosto, eu vi uma vez num documentário um cara falando when in doubt, zoom out. Super, nossa! Que é muito bom essa frase. The problem of my life being a Virgo. Eu tô sempre zoom in nas coisas. Olá, detalhes. Eu tô aqui, ó. E dá tipo, peraí, deixa eu olhar mais de longe isso super, aqui. O que faz sentido ou não e tudo. Tem um memezinho, que é um coração, tipo, personificando. Tem um coraçãozinho olhando, olha que linda borboleta, avisando o amiguinho. E o amiguinho é um cérebro com uma lupa olhando, pera! Aí ele tá olhando uma pilha de bilhetinhos escrito ruim. E aí o coração tá olhando uma borboletinha que carrega um bilhetinho. Bom. Uhum. Tipo, ela, olha que linda vida. E aí, pera aí que eu tô focada aqui. Tipo, mano, ele tá com a lupa no que é ruim e não se dando ao trabalho. É que esse assunto é infinito, né? Porque aí tem os extremos. Tem o extremo também de reprimir, de tipo, com essa fala a gente não é que é pra reprimir coisas ruins, né? Não é que você não pode olhar pra pilha de coisinhas ruins. Eu acho que é muito mais sobre o estado de mente e espírito com que você faz as coisas. Estado de presença com que você faz as coisas. Né? De, tipo assim, você vai estar todos os dias pra sempre martelando coisas ruins e você não vai parar nem por um segundo, nenhum dia, nenhum momento pra ver se isso faz sentido ou não. Tipo, né? Talvez faça sentido, mas por um tempo. Eventualmente você... Que eu acho que é autoobservação, né? É autoobservação. É você constantemente se questionar, se requestionar, se reperguntar. Tem alguma coisa que podia estar diferente, que me serviria melhor? Se tem. Se eu tenho disponibilidade de fazer algo, não tem, né? Acho que são várias linhas tênues aí, né? Sim.
ia falar uma outra coisa, mas eu me esqueci. Você vai lembrar. Normalmente eu não lembro, né? Isso é mais com você. Você consegue se forçar e lembrar. Mas assim, passando então pra segunda temporada, onde a gente... A segunda e terceira, né? Onde a gente... Adoro que ele falou no começo, tipo, não vamos fazer uma catada... Mas não, eu sinto que nesse momento de término, de pausa de longo prazo. Pausa de longo Nunca prazo? Pausa sem data pra voltar? Isso, pronto. De que pede um olhar pra trás. Sabe? Como você chega num topo de uma montanha, você fala, putz, olha o que eu subi. Sim. E foi assim assado, até pra ter esse fechamento. Sim. Né, do que foi. É também coisa de psicólogo, né? Então... Só que, tipo, seguimos, iremos aonde formos. Então, porque assim, recordando, lembrando, a gente vai achando sentido na coisa, né? Sim. Não que não tivesse enquanto a gente não fez, né? Mas de que a gente vai vendo... É isso, é uma retrospectiva, né? É olhar pra trás, né? E na segunda temporada, então, voltando, na segunda temporada acho que foi mais isso, segunda e terceira, né? Onde a gente saiu um pouco dessa lógica, dessa dinâmica das histórias, né? De trazer histórias de pessoas e tudo. Ainda continuamos fazendo isso um pouco, mas de trazer mais temas e discussões sobre algumas coisas que a gente achava relevante, que também saiu um pouco, né? Da dinâmica de carreira, de uma decisão mais de carreira, de profissão, ocupação, e é um pouco explorando também o universo da vida em geral, Sim. né? Aspectos que pra gente eram relevantes e que a gente achava legal falar sobre com esse mesmo olhar de, peraí, vamos parar um pouco pra olhar isso aqui e dar um outro... Então a gente trouxe temas dos mais variados, assim, menstruação foi um deles, cura pelas plantas, a maconha, o sentido da vida, essa foi até na primeira, né? Que mais? A desse ano foi do mercado pra esse ano, mercado, né? de trabalho, o último episódio, né? O primeiro desse ano foi sobre... Foi em janeiro. Foi em janeiro, exato, verdade. Foi sobre o universo do trabalho pós-pandemia. É verdade. Foi um pouco isso. Nossa, parece que faz já um ano isso, não parece que faz só 6 meses. Foi bastante tempo já, né? A gente tá em junho, vai acabar o ano, gente, já. Sim. Não, calma lá. O meu porteiro me falou isso hoje. Eu falei, ai meu Deus, é verdade. Tem tempo ainda, calma, tem coisa pra acontecer. O inverno está por chegar, galera. Agasalhem-se, protejam-se pra se preparar pro inverno antes dele chegar. Enfim. E eu acho que assim, pra mim fez muito sentido o podcast, eu acho que aí olhando mais pra mim mesmo, assim, independente de como as pessoas estavam escutando, independente dos feedbacks, independente de quem conversava com a gente ou não, fez muito sentido durante a pandemia fazer esse podcast. Eu acho que deu muito sentido pra você e eu, para as coisas que a gente estava vivendo e fazendo durante a pandemia. Acho que foi importante pra gente, né? Super. E acho que foi uma das coisas que fez com que a gente continuasse. Que fazia muito sentido, independente do número de ouvintes, de quantas pessoas iam falar sobre, iam compartilhar, se ia ter essa coisa. Pra gente fazia muito sentido e ajudou sei lá, a dar um sentido maior pra essa pandemia, né? Não que mudasse a pandemia em si ou as coisas como a gente está vivendo, mas trouxe é que eu não consigo fugir da palavra sentido, realmente trouxe um sentido, um objetivo, um propósito. E uma perspectiva, talvez. Porque assim, a gente tem falado bastante ultimamente, eu e o Vi, de tipo, né, enfim, o mundo está voltando a viajar um pouco mais, né? As pessoas estão podendo viajar mais agora e tal. E tipo, né, ascendente Sagitário, hello. Nós dois, aliás, quero viajar, saudades. É isso. E aí, então, e eu sinto isso, tipo, porque eu tava bem reflexiva sobre viagens ultimamente. E lembrando o quanto você se coloca tão facilmente em perspectiva quando você tá viajando, pra fora do país, muito mais, obviamente, mas nem precisa, mas tipo, mini coisas do dia a dia, culturais, que você... Até porque eu tava assistindo uma série da França, tipo, uma série que se passa na França, e aí me lembrou o que é estar na França, e é isso, assim, você coloca em perspectiva muito fácil, tipo, coisas que são... Por exemplo, vou dar o exemplo da série pra conseguir tangibilizar o que eu tô falando.
Tipo, aqui a gente é meio americanizado, né? Como cultura brasileira. Um pouco, tipo, American Dream e tal. Sim. E aí lá, tem uma americana indo fazer um jantar pra galera. E aí ela compra várias coisas congeladas, assim, no mercado e tal. Fazer um jantar de aniversário pra galera. Aí um francês chega nela e fala, um amigo dela, fala, meu, é isso que você vai servir pra sua galera? Um negócio congelado. Ela tal, não sei o que. Ele, pelo amor de Deus. Aí ele vai no mercado com ela, compra lá uns manjericão, uns legumes, não sei o que, e faz uma jantaraça fodida. Tudo bem que ele é chefe de cozinha, mas enfim. Isso e várias outras coisas são mostradas com muita frequência na série, tipo, que é um negócio cultural. Lá é comum todo mundo comer comida mais Sim. fresca, mais natural. Sim. Tipo, ser meio que mal visto se você Isso onde? Na França. Ah, tá. Se você é o idiota americano, de acordo com eles, que fica comprando coisa congelada, tá ligado? Você, tipo, nossa, você tá fudendo sua saúde, quem é otário é você? E aqui, às vezes eu me sinto um alien de ser, tipo, bicha grila, de ser meio natureba, tipo, ai, mano, pelo amor de Deus, mó difícil, mais conveniente comprar as coisas prontas no mercado. Então, enfim, só pra dizer que essa questão de colocar-se em perspectiva do que é normal, do que é aceito, do que é comumente feito, eu acho que é um negócio que, obviamente, na viagem acontece com muita facilidade. E aí, estando enclausurados por quase 3 anos, você não se coloca quase em perspectiva. Fiquei semi-maluca várias vezes por, tipo, só ter as minhas ideias e, tipo, será que eu tô ficando louca? Será que eu não tô? Será que eu tô ficando, como é aquela palavra? Intolerante? Porque todo mundo ficou dentro da sua própria bolha por 2 anos. Acho que aumentou para caralho. Cancelamento, intolerâncias da sociedade como um todo, esse pau aumentou por causa da gente ter ficado... É isso, porra, zero em contato com outras coisas diferentes. Então eu sinto que, pra mim, é isso, é poder trazer uma pessoa X, sei lá, de fora e querer estimular, trocar essa ideia sobre, sabe? Acho que ajudou a dar uma mini viajada mesmo em quarentena. Sim, sabe? E a gente se propunha a ter, acho que se a gente não tivesse o podcast, a gente não teria essa disciplina. Sim. Pra estar ali o tempo todo, trazendo esses temas, se preparando, conversando. Super. Então pra gente foi ali, a cada semana ou 2 semanas, ter uma dose desse momento super importante, né? Super. E pros ouvintes, né? Pra vocês que escutaram, que estiveram aí acompanhando também essa oportunidade de parar um pouco e ter uma outra perspectiva, né? Super, e eu acho que assim, a má notícia talvez é que a gente está dando uma pausa de longo prazo sem data prévia para retorno do podcast. Ouve isso no vezes 2, por gentileza, e me diz se você entende. Ouve essa última frase no vezes 2. Vezes 3 tem agora, né? Tem um vezes 3? No podcast eu acho que tem, mano. No Spotify. Eu aguento 1.25, dependendo do ritmo da que pessoa, isso? 1.5. Pelas pausas. Não, 25 não faz nenhuma diferença. Se é pra ouvir no 25, ouve no 1. Não, calma, o quê? 1.25. Então, se é pra ouvir no 1.25, ouve no 1. Dá uma tirada nas pausas. Tipo assim, essas pausas meio longas, às vezes a pessoa fala mais devagar, sim. você bota lá no ritmo... E aí, se a pessoa fala muito devagar, 1,5. Mas pra ela ficar parecendo que ela tá falando normal. Entendi. É isso, eu vou nesse nível. Sim. Se eu vejo que ela tá falando acelerada, aí já... Não, essa frase aí que eu falei agora no vezes 3 apareceu o ratinho. Tipo, impossível. Total. O que eu tava falando então? Essa é uma notícia. A boa é que a gente, assim, quem por gentileza está aqui até agora, vamos pra um bar. Tem alguém aí? Ei, você. Você que está aí agora, olha aqui, me ouça. Em junho de 2022, você sabe, mensagem de viajar ao futuro, para o passado, não sei o que eu tô falando. A boa é que dá pra encontrar a gente de fato agora, não quer dizer... Total. Enfim, presencialmente, não... Bora fazer isso aí? Então... É que você... eu tô meio que de mudança. Puta, mano. Mas você vem de vez em quando. Não, né? eu estou aberta para possibilidades. Se vocês, por gentileza, nos comentarem, manda... A gente tem e-mail ainda, né? Por que não podcast? Por que não podcast 22? Não, 2020. 20. De 2020 foi quando a gente Mas começou. É 20 ou 2020? Não, é 2020. Tá. Por que não podcast 2020@gmail.com? Ou, nosso Instagram tá lá, gente. Nosso só olhar Instagram é mais fácil. embaixo aqui, nos comentários, nas notas. Já perdeu a prática. É isso, se tivermos pessoas suficientes, ou aliás, nem suficiente, uma pessoa que queira encontrar a gente pra, conversar sobre a vida, vocês, né, enfim, trocar umas ideias sobre qualquer coisa no bar, super podemos agendar isso aí, esse rolê. Manda pra gente, manda um DM
E a Solecita, quando tiver aqui em São Paulo, a gente marca. É Eu acho que isso. seria sensacional. Eu adoraria. Nossa, ia ser muito mara. Encontrasse, Não, ia ser tomar muito um mara, brinde. porque tudo que vocês ouvem e vocês não têm a possibilidade de contra-argumentar e pular no meio do podcast e falar isso aí, não sei se eu acho assim, não. Ou alguma pergunta, né, que você fala, meu, mas e nessa situação não se aplica, sei lá, tipo... Total. Come to mama and daddy e digam, venham contra-argumentar, porque é fácil aqui, gente, honestamente, isso aqui, tudo que eu falei agora é uma mentira, tudo que eu falei no começo, porque é muito fácil a gente cagar nossas regras aqui, vocês têm que ouvir, é via de mão única, Exato, tem na essa verdade é questão, bastante né? desconfortável pra gente, né, então, assim, se você quer dar uma desafiada na gente, come to us, Come to us, né? E acho que é isso, né? Não sei se temos mais coisas pra falar, mas Acho que não, foi um grande prazer, assim, inenarrável, inenarrável essa frase. inenarrável, incomensurável. Não, mas assim, sem esses, como é que se diz, esses chavões. Foi um prazer imenso ter esse podcast, ter essas discussões, estar ao seu lado nesse tempo todo. Estar à minha frente, né, esse tempo todo. À sua Essa é a frente, primeira vez através que de uma tela, agora estamos ao lado, né? Que irônico a gente Que conseguir irônico. ficar juntos no último episódio. No último episódio. Por isso que eu falei 50 no começo, aliás. Quem não pegou essa pequena... É porque, tipo, parece pra fechar redondo, sabe? Tipo, fingir que é o episódio 50. Exato, Você pode ser. publicar como 50, foda-se. Foda-se. O resto. Vai do Não, esses 43. aí são os episódios ocultos. Exato. Exato. Foram abduzidos por aliens futurísticos, sei lá. Mas foi sensacional. Acho que pra mim foi importante durante essa pandemia. Acho que fazer o podcast, a gente ter se proposto a isso é uma coisa que a gente não fazia ideia do que era. Então, ter feito isso, a gente teve que desenvolver habilidades em relação ao podcast, que a gente também... Nos primeiros episódios a gente Nossa. fazia um silêncio, não podia tossir, não podia não sei o que lá, a gente todo preocupado com o equipamento, com o som. Depois nos finais a gente já estava muito mais, de um lado, como é que se diz, mais próximo, mais assim, sabendo como fazer. Azeitado. E de outro também sabendo o que era importante e o que não era para o podcast, Sim. né? Então, tivemos várias fases do podcast, vários momentos difíceis, Sim. momentos mais prazerosos. Então a gente viveu de tudo nisso aí. Por isso que eu vejo esse fechamento como um fechamento muito feliz, assim, por essa trajetória que foi e que foi muito importante durante esse tempo. Super. Também não acredito que as coisas precisem durar sempre, né? Precisem durar por muito tempo. O que é muito, né? Acho que foram 2 anos intensos fazendo esse podcast, Sim. que foi muito, né? Exato. Nessa perspectiva. E é isso, a gente chega nesse final, eu chego muito feliz, fazendo questão de ter esse último episódio pra fechar, pra gente e pra todo mundo. Super. Dizer, olha, por hora, né? É isso, por hora fechamos, nada definitivo, mas esse ciclo, essa história, essa trajetória tão legal que a gente... Super. E você falando, me veio até um negócio de tipo, quando às vezes a gente acha que vai começar algo do zero. Qualquer coisa, seja sair dessa carreira pra ir pra outra, eu vou começar do zero. Parei um podcast, se eu for começar outro, eu vou começar... Sei lá, qualquer coisa na vida que a gente ache uma relação que está começando do zero... essa sua fala agora e o que foi o podcast pra gente, eu acho que me remeteu ao quanto nada é do zero, porque a gente tem, sei lá, média 30 anos nas costas, então tudo que nos aconteceu até então nos constitui. E não existe isso do zero, tipo, a experiência que a gente... Lembra episódios que a gente, back office, tipo, putíssimos com umas coisas, né, de como a gente liderou a conversa com o convidado e tal, e tipo, hello, experiência... inúmeras. Que preparou a gente para outros momentos que a gente soube lidar muito melhor. Exato. Tanto no podcast quanto fora. É isso que eu sinto. Tipo, beleza, vim do marketing, fui pra terapia naturalista. Que porra que isso tem a ver? Mas eu inclusive, cheguei nessa puta insight recentemente. Tipo, é isso. As skills de pessoas que eu adquiri ao longo de, seja lá o que for que eu tava fazendo antes, serão levadas adiante, né? Qualquer coisa que eu for começar, eu vou ter tido... Todas as interações de vida com outras pessoas e contextos que a gente viveu
nos trazem um pouquinho mais de repertório, nos constituem um tijolinho um pouquinho mais em quem a gente é, no nosso predinho do nosso ser, para qualquer próxima coisa que a gente for fazer, né? Então, enfim, caso isso sirva de inspiração para alguém, de tipo, né? Era um hobby, a gente não sabe, sei lá, foda-se, tava fazendo sentido, a gente começou por começar, seguimos e continuou fazendo sentido até o momento que fez. E... foi mudando durante a trajetória, Exato. A gente foi tendo momentos diferentes e... Não, e é isso, tipo, e sou extremamente grata, é isso que, né, sim, sou extremamente grata porque, de fato, é isso, agregou em níveis muito além do que eu esperaria quando a gente começou lá atrás, a gente nem sabia o que porra ia ser, tá ligado? Não fazia ideia onde a gente ia. Tipo, menor ideia. Agradecimento especial à Mona, que possivelmente nunca vai ouvir isso, mas é uma amiga alemã, /brasileira, família brasileira, que foi quem me introduziu o Anchor. O Anchor, que foi a plataforma que a gente usou. Que meio que se ela falou, eu tenho um podcast e tal. Ela foi a primeira pessoa que eu falei, nossa, uma pessoa comum que tem um podcast. E acho que se não fosse por ela, eu não ia ter lançado a ideia um dia pra você em Bali. Talvez a gente nem... Talvez a gente estivesse, mas enfim. O ponto é que foi um estímulo, né? Um incentivo, assim. Pontapé ali. Pra mim. Então, gratidão, Mona, pela sua assistência, pelo seu empurrão. Dankeschön. Dankeschön. Inclusive, ela me ensinou a tocar o ukulele também. Uma querida. Mona, fofíssima. Legal. Vários empurrões aqui. Top. E, top, obviamente, mano. agradecimentos para vocês fazerem. Pronto. Que emoção. Pode se mostrar. Fechamento de ouro. Não, tinha que ser assim. Tivemos um começo do outro lado do mundo. Olha! A primeira live que a gente fez, você tava em Bali ainda. Sim. Que a gente falou sobre o podcast. A gente já tava... Opa! Quem é das lives? Ai, ok, vai dar tudo certo, gente. Tô magrinha. Socorro. Não, é uma trava que tem aqui, que você tem que travar. Ela tá destravada agora, Okay. Então você toma cuidado Quase pra não morri, cair. gratidão ao vivo, cores. É isso então. Mas assim acabamos, né? Acabamos esse encerramos. episódio, esse podcast. Muita gratidão a todos que estiveram conosco esse tempo todo, ouvindo, falando com a gente. Compartilhando sua energia. Compartilhando energia, recomendando para amigos, falando sobre. Eu ainda tenho amigos hoje em dia que ouvem um podcast, falam, nossa, ouvi tal. Ainda tem, sabia? Faz tempo que eu não olhei os gráficos, preciso ver. Amigos próximos, eu escutei tal episódio esse dia, não sei o que lá. Então... Nossa, eu escutei alguns nossos, tipo, às vezes, outra vez em antigo, de uma riqueza que eu falei, cara, nem. Que da hora que eu participei. Exato, que eu falei essas coisas que eu tô falando, a gente falou isso aí, nem lembrava. Puta, legal, vai ser. Muito eu preciso reescutar. Pensei em ouvir o primeiro. O primeiro, não, é exatamente ele que eu quero. Nossa, saindo daqui, vamos fazer ouvir isso. o primeiro. Super. Sensacional. Ai, que legal. Muito top. Gente, partiu o rolê. Como é que a gente termina mesmo? A gente tem Até a próxima e por que não? Até a próxima, ué. Até a próxima. A vida não acabou, não, até gente. Até a próxima. Seguimos assistindo. Seguimos assistindo. O @ Porque Não Podcast, siga lá. A gente já não publica, né? Acho que a gente pode pelos pessoais, né? Ou pelos pessoais, @Mark_Olive. Faz tempo que eu não falo meu Instagram. Nossa, é verdade. Me resgatou umas memórias essa fala. @SalDelCarlo. E partiu agendar este rolê ao vivo. Ia ser bem legal isso, gente. Agendar um rolê ao vivo e a cores com pessoas que participaram, que ouviram aquilo, que seja, né? Seria bem legal. Partiu então, galera. Até a próxima. E por que não? Tchau. Que loucura. Ai, chave de ouro, gostei. Chave de ouro, foi bom. Assim terminamos. Sim.